Livro hoje nós vamos começar a estudar. Eu convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Vamos para lá. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Os irmãos que já conhecem, já leram o livro do profeta Ageu, notaram que é um livro pequeno. Agora, sua mensagem é poderosa. O nome Ageu quer dizer festivo, é o significado do nome. E Ageu, ele teve um período, ele teve um ministério em um período de fato festivo. Ageu, ele profetizou, ou foi o primeiro profeta após o exílio babilônico do povo de Israel. Então, o povo de Israel já tinha voltado para a terra prometida, e nós falamos na conclusão do livro de Sofonias a importância da terra e do significado da terra, da simbologia da terra para o povo pactual de Deus, mostrando que justamente no lugar onde Deus separou, e quando ele chamou, por exemplo, Abraão, que foi o primeiro para sair da sua terra e por fé rumar, se dirigir para uma terra que ele nem sabia onde era, a localização da terra de Israel seria a localização precisa de onde tudo começou, do Jardim do Éden, onde Deus colocou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando ele criou o mundo. Então, havia todo um sentido e todo um significado desde Abraão, depois que o povo de Israel foi formado, quando Jacó teve o seu nome modificado de usurpador para príncipe do Altíssimo. Então, havia todo um significado que apontava para a terra celestial. Nós vamos ver isso em Hebreus 11, quando Abraão ele esperava muito mais em Deus do que a terra física. Abraão esperava a pátria celestial. Então Ageu, ele é o primeiro profeta a falar, a pregar a palavra do Senhor quando o povo volta do cativeiro, da escravidão. Lembrem comigo, foram 70 anos de escravidão. Ageu e Zacarias profetizam neste período. Agora, o interessante é que Ageu, provavelmente, no período em que ele profetizou, ele tinha por volta de 80 anos de idade. Então, fazendo as contas, ele menino viu o templo de Salomão. Ele menino contemplou a queda dos reinos. Ele garoto ainda foi levado cativo com o povo para a Babilônia. Agora, já com a idade de 80 anos de idade, ele então tem a missão, a responsabilidade e ao mesmo tempo o privilégio de profetizar para o seu povo. Falar agora para um povo que havia retornado para a terra prometida. Então, capítulo 1 do livro do profeta Ageu nos dá o vislumbre inicial. É uma chamada para que o povo considerasse os caminhos do Senhor e também é uma chamada à ação. Nós vamos perceber que muitas vezes a nossa religiosidade, ela pode mascarar uma, eu diria, apatia espiritual ou uma falta de disposição para fazer a obra do Senhor. Era o que estava acontecendo naquele período. Eles estavam cientes do que ocorreu, eles estavam praticando a religião, ou seja, eles estavam seguindo os ritos da religião judaica, mas Deus vai ao coração do povo através da mensagem do profeta e diz que considerar os caminhos do Senhor era viver por fé, e viver por fé não é somente fazer aquilo que Deus diz no que diz respeito ao culto, mas agir e a própria atitude de cultuar ao Senhor e de ouvir a palavra do Senhor chama o povo à ação. Na realidade, o que é que nós fazemos quando nós congregamos aqui? Quando nós nos assentamos para adorar ao Senhor?
Nós louvamos ao Senhor de toda a terra, nós agradecemos ao Senhor por suas bênçãos, nós o exaltamos por nosso Salvador Jesus Cristo, mas a fé cristã, ela não se limita apenas a isto. A fé cristã é um chamado também à ação, à obediência, à atitude de peregrinos que devem fazer a vontade de Deus. Então vejam só, capítulo 1, eu vou ler com vocês, ou vou ler para vocês, eu peço apenas a atenção dos irmãos, do versículo 1 ao versículo 15. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento e fala a nós nesta manhã. Ao iniciarmos o estudo de um novo livro, ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entender a importância do livro de Ageu para os nossos dias, a mensagem que precisamos receber, a necessidade de entendermos a história da nossa salvação. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, quando tudo aconteceu, o povo volta no reinado do rei Ciro, o rei persa, por volta de 538 anos antes de Cristo, e quando o povo retorna, a obra ainda estava incompleta. Os muros de Jerusalém reconstruídos, mas o templo ainda não havia sido edificado. O que nós encontramos aqui, e o que a profecia nos mostra, são três importantes verdades que o povo de Deus naquele tempo deveria saber. Primeiro, eles deveriam saber quem é o Senhor. Repetidamente nós vamos encontrar no livro do profeta Ageu a expressão Senhor dos Exércitos. E esse é um título
É um título dado ao Senhor. E este título, sempre na Bíblia, é usado para exaltar o Senhor como o Todo-Poderoso, como o soberano Senhor, como aquele que controla todas as forças humanas e sobre-humanas. Então, eles deveriam lembrar disso. Eles deveriam entender isso. Segundo lugar, eles deveriam dar prioridade à presença de Deus no meio do seu povo. Vejam só, havia um diferencial, e à medida que nós estamos estudando o Antigo Testamento, nós temos sempre lembrado aos irmãos esta importante verdade. Havia um diferencial do Deus de Israel que o destacava com respeito ou com relação aos outros deuses dos povos que eram falsos. Os outros deuses, eles não saíam do seu lugar. Os outros deuses, eles não saíam com o povo. Deus sempre acompanhou o seu povo, não o abandonou, até mesmo em terra estranha. Deus sempre habitou no meio do seu povo. Então, mais uma vez, Deus levanta um profeta, e quando um profeta é levantado, meus irmãos e irmãs, esta é uma verdade gloriosa, que deve nos levar sempre a entender que quando um profeta é levantado no meio do povo, Deus está presente. Não é o homem, mas a mensagem que este homem traz, na autoridade de quem ele fala. Deus estava no meio do povo e por isso eles deveriam dar prioridade a Deus, adorá-lo, à medida em que completavam a reconstrução do templo. É uma profecia que nós vamos ver mais à frente, aqui no livro de Ageu, de que a glória do segundo templo seria maior do que a do templo primeiro, o templo de Salomão. E nós vamos ver isso já nos dias de Jesus, quando o templo completo, e eu falei isso também para vocês, e para quem não ouviu, é importante lembrar, a glória do templo, do segundo templo, ela foi maior, e a sua dimensão equivalente a mais de 6 maracanãs. Imaginem, era algo maravilhoso, foi uma obra estupenda, gloriosa. O templo representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Então, eles precisavam iniciar esta reconstrução, porque foi prometida pelo Senhor. Envolveria, então, ação. Eles deveriam fazer alguma coisa. Terceiro lugar, eles estavam vivendo lá novamente aquilo que Deus prometeu, lá na terra da promessa. Eles voltaram para a terra da promessa e, portanto, as palavras do profeta deveriam fazê-los temer e tremer diante do Senhor e lembrar dos decretos de Deus que são eternos e que não falham. Então, com base nestas 3 considerações, importantes verdades, nós vamos caminhar hoje, não sei se o tempo vai nos permitir ver todo o capítulo 1, nós não temos pressa, mas nós vamos começar a ver e vamos começar a aprender um pouco, então, o que nos diz, ou o que nos ensina os primeiros versículos do livro de Ageu. Vamos começar lendo agora. Eu queria que vocês lessem comigo apenas o versículo 1. Vamos começar, vamos lá. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, para que nós possamos aqui dimensionar, ou melhor, localizar, ter uma ideia de data, Ageu começou a profetizar o que seria mais ou menos o mês de agosto para nós. E ele profetiza até dezembro. Então, este trabalho de profecia tem essa extensão. Seria um 2º semestre para a gente. E o que é que nos chama a atenção o versículo de número 1? Todo o relato histórico de que o povo volta para a terra, de que a palavra do Senhor novamente veio para o povo, ou seja, Deus estava se fazendo presente, não havia abandonado o seu povo. Quando Deus se cala, quando Deus não fala, e Ele sempre fala através dos profetas, isso é sinal de juízo, então Deus estava falando. Ao mesmo tempo que poderia vir uma palavra dura para o povo, mesmo em meio às palavras duras do Senhor,
sempre haveria uma palavra de consolo. Por exemplo, quando nós lemos os 10 mandamentos, o resumo da lei, e nós aprendemos com os mandamentos várias proibições. Não terás outros deuses diante de mim. Há uma proibição, mas por trás desta proibição há uma bênção. Você é ensinado de que não deve adorar outro Deus, senão Deus vivo e verdadeiro. Então, havia a palavra do Senhor, ela estava ali, ela veio para o povo e ela sempre veio por intermédio de um profeta. Versículo de número 1, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus, ele tem o seu calendário e a sua data específica. Deus, ele fala no tempo certo. Deus tem a palavra certa, na hora certa, para o seu povo. Nós temos experimentado isso. À medida em que nós estudamos a Bíblia, vocês têm acompanhado e percebido que à medida em que nós estudamos as Escrituras, passagens que nós poderíamos até não imaginar, elas se encaixam perfeitamente com aquela situação que nós estamos vivendo aqui, igreja local. Então, Deus tem o seu calendário, Deus tem a sua data, Deus tem o seu tempo determinado. Isso nos faz lembrar sempre que o tempo de Deus nem sempre será o nosso tempo. Que aquilo que nós queremos que aconteça não necessariamente vai acontecer quando Deus quer que aconteça, porque Deus tem o seu calendário, Deus tem a sua data, Deus tem o dia, a hora e o momento em que Ele vai enviar a palavra certa, na hora certa, no momento certo, para atender a nossa necessidade. Vejam só, muitas vezes eu saio muito desanimado do púlpito aqui no domingo, porque eu sei no dia, ou eu sei qual o dia em que eu prego um sermão ruim. Não é somente pela fisionomia da minha esposa, quando ela sabe que alguma coisa não está dando certo ali não, e tentando me dar um feedback, um retorno. Eu sei quando o sermão não foi bom, quando eu não me preparei devidamente, quando eu não alcancei o meu objetivo. E aí eu desço triste. Aí eu vou lá para a porta. E aí quando eu chego lá na porta, extremamente desanimado, vem uma pessoa que eu nem esperava e diz: pastor, o senhor falou hoje o que eu precisava ouvir. Deus tem o seu calendário, Deus tem a sua data, Deus tem a hora certa, que ultrapassa até mesmo as limitações dos homens. Então toda vez que o pastor Alain errar o capítulo da Bíblia, não fiquem calados não. Pastor, não é o capítulo 19 não que você ia pregar, era o 20, fale. Está sendo filmado, transmitido para o pastor não cometer gafe, tá certo? Então, acontece. Mas Deus cumpre os seus propósitos. E o que acontece neste período? Vem uma palavra do Senhor, ou seja, a palavra vem do céu, ela é dada a um homem separado por Deus, profeta, a palavra quer dizer boca de Deus, isso, e a palavra vem para o governador de Judá e para o sumo sacerdote. Observem, veio para Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e também para Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o que é que esta palavra então dizia? Vamos ler juntos o versículo de número 2 agora. Vamos lá. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo, um tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o que é que a palavra de Deus, então, dirigida para o povo, primeiramente para Zorobabel, que estava envolvido em todo aquele processo de reforma, de retorno, e também para Josué, o que é que a palavra do Senhor diz ou disse para eles e também para o povo? Este povo está dizendo, ou este povo, em outras palavras, está levantando desculpas para não fazer a obra. De que maneira nós podemos perceber isso? Este povo está dizendo que o tempo ainda não chegou. Veja, eles queriam um templo reconstruído, eles não estavam aqui negando a necessidade da reconstrução do templo, eles voltaram para isso, eles desejavam isso.
Mas notem, eles não estavam agindo conforme as determinações da palavra de Deus. Então, eles estavam preocupados com tudo aquilo que os cercava, com todas as dificuldades que poderiam enfrentar, preocupados com os seus próprios corações. E tudo isso estava fazendo com que eles se desculpassem e dissessem: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Parem e pensem um pouco comigo. Quantas vezes a nossa obediência a Deus, ela é mais determinada pelas circunstâncias da nossa vida do que numa corajosa confiança na palavra do Senhor para nós? Vou repetir. Quantas vezes a nossa obediência a Deus é muito mais determinada pelas circunstâncias do que por aquilo que a Bíblia nos diz? Lembrem comigo do exílio. Daniel não deixou de fazer as suas orações nenhum dia sequer. E as suas orações sempre eram voltadas para Jerusalém. A esperança do retorno à terra nunca sumiu de seu coração. E o que é que muitas vezes acontece ainda hoje conosco, que somos povo de Deus? Aqui há um relato, uma descrição da história da nossa salvação. Nós também obedecemos a Deus, determinados pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, nós somos obedientes. Se tudo vai mal, nós questionamos a Deus. Se tudo vai bem, então não há nenhum problema em nos dirigirmos à casa do Senhor. Mas se tudo vai mal, nós começamos a enfrentar desculpas ou a levantar desculpas e dizer: não chegou ainda o tempo. Se tudo vai bem, eu animado faço a obra de Deus, mas se as coisas não andam tão bem, eu começo a obedecer a Deus, sendo dirigido pelas ondas e pelo curso do mar deste mundo. Percebam, o livro de Ageu não está tão distante de nós como nós imaginamos. Agora, vejam que no versículo 4... há uma descrição, entretanto, que eles tinham tempo, sim. Eles tinham energia também para fazer muita coisa, mas muita coisa em favor de si mesmos. Vejam só, versículo de número 4. O profeta continua a falar, a palavra, ela continua sendo dada ao profeta através do Senhor, versículo 3, né? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, aí agora aqui ele diz outra verdade. Vamos ler o versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então vejam só, eles tinham tempo para si mesmos, eles tinham tempo para cuidarem das suas próprias necessidades. A palavra aqui, apainelada, quer dizer coberta, quer dizer revestida. Então, eles tinham tempo para construir suas próprias casas, eles tinham tempo para reconstruir suas próprias vidas, mas eles não tinham tempo para tratar daquilo que dizia respeito às coisas de Deus. Percebam? Prioridades. Deus havia determinado: reedifiquem os muros e reconstruam o meu templo. O povo então dizia: não é chegada a hora. Mas sabem por quê? Não era por falta de tempo, não era por falta de energia. Eles foram enviados para Jerusalém, e as profecias falam a respeito disso, para que reconstruíssem o templo. Mas as energias renovadas pelo Senhor não estavam sendo canalizadas, direcionadas para o rumo certo. Não é assim que muitas vezes acontece com a gente? Muitas vezes também nós não esquecemos dos propósitos de Deus.
Será que muitas vezes nós não trocamos o dia do Senhor porque o pintor tem que ir no domingo pintar a nossa casa, reformar a nossa casa, consertar a nossa casa? E eu não estou dizendo aqui questões de emergência, não. Eu estou falando aqui daquilo que muitas vezes é a nossa prioridade, e aqui eu estou falando apenas de paredes físicas, mas deixa eu ir mais a fundo com vocês. Muitas vezes nós não estamos usando a energia, o tempo que o Senhor nos concedeu para buscar primeiramente o nosso reino. E eu me preocupo muito, irmãos, quando a nossa necessidade ela é tão grande por o reino, ou por este reino, o reino deste mundo, o reino dos nossos corações, que nós começamos a ensinar os nossos filhos que é melhor eles fazerem aquilo que lhes interessa neste dia, do que dedicar este dia ao Senhor, ou dedicar a sua vida ao Senhor. Eu lembro, e aqui cito um testemunho interessante, na minha época, meu tempo de juventude, onde um dos nossos irmãos aqui na igreja, jovem, hoje ele é um pastor, pregador do Evangelho. Ele, no período do vestibular, ele não assistiu nenhuma aula no domingo. Não assistiu. Ele fez o que deveria ser feito nos outros dias da semana. E a razão era simples. Ele disse: qual deve ser a minha prioridade no domingo? Se eu vou estudar de segunda a sábado o que necessário seja, por que eu devo inverter as coisas? Moral da história, ele fez o vestibular e passou. E se ele não passasse, ele não deixaria de fazer aquilo que deveria ser feito, mas notem bem, 6 dias o Senhor nos deu para que a gente rale bastante. Mas aquele dia, aquele único dia, não ia fazer diferença na vida dele por conta de um vestibular. Ele ia se esforçar de segunda a sábado. Mas vejam, as priorizações, ou aquilo que a gente encaixa como prioridade muitas vezes, não é reconstruir o templo do Senhor, mas é reconstruir ou construir a nossa própria vida, ou aquilo que nós achamos ser mais importante para nós. E aqui nós corremos os mesmos perigos enfrentados pelo povo de Deus no passado, que experimentou o cumprimento da promessa de Deus. Eles voltaram para a terra. Eles não estavam mais debaixo de escravidão. E sabe quais são os perigos? Os perigos de nós vivermos um cristianismo extremamente egocêntrico. Ou seja, se isto está me beneficiando, eu vou obedecer. Se isto beneficia a mim, eu vou servir. Se isto me beneficia, eu vou dar. E veja, este tipo de sacrifício ele é muito parecido com o que nós chamamos hoje de pragmatismo moderno. Dá certo, então eu estou dentro. Mas se é Deus quem manda fazer, mas eu estou percebendo que isto não vai trazer lucros para mim nesta terra, eu deixo para lá. Então vejam só, e principalmente vocês, irmãos que são profissionais liberais, existem profissões que são de extrema necessidade para o funcionamento de uma nação. Mas calculem se a sua função está sendo exercida no dia que você constrói e edifica o seu templo, a sua vida, que é o dia do Senhor, o principal dia. Se você está fazendo isso por ambição, ou se realmente é necessário que você esteja ali, porque, por exemplo, no plantão lá médico, se você não for, vai faltar médico para a população. Ou se você não for, vai faltar policial para a segurança do Estado, para a segurança da capital. Porque se você não for, então alguém vai necessitar de você. Percebam isso. A priorização que nós devemos dar para que não corramos o risco de viver um cristianismo muito preocupado conosco, ou com o meu coração, com aquilo que eu acho bom para mim, e não com aquilo que glorifique a Deus. Aí vejam só, a orientação e a chamada do profeta, ela prossegue, vejam comigo o versículo de número 5, e a advertência divina é: considerem os caminhos do Senhor. Ou melhor falando, considerem os vossos caminhos. Vejam só, versículo de número 5, vamos ler?
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vocês perceberam que a expressão Senhor dos Exércitos, ela aparece sempre, lembrando esse título do Senhor, grandioso, que diz quem é que está mandando em tudo. Então, por exemplo, nós estamos aqui tomados pelo ambiente de uma Copa do Mundo em nosso país. E a pergunta final que nós precisamos fazer é a seguinte: quem tirou Neymar da Copa foi o zagueiro da Colômbia ou foi Deus? Quem colocou ele foi Deus e quem tirou ele foi Deus. Existem os agentes, existem aqueles que agem, são responsáveis pelo que fazem, sim. Mas em última instância, quem bate o martelo? Em última instância, quem se revela como o Senhor dos Exércitos? Ele domina sobre os homens, ele domina sobre tudo. E percebam, ele mesmo sabe quem vai ser campeão no final da Copa do Mundo. Então, por favor, aguentem os seus corações e não se esqueçam que Deus governa tudo. E não fiquem frustrados se o nosso país não ganhar, porque em última instância o Senhor dos Exércitos determina tudo o que acontece. Aí vejam só, versículo 5, a palavra do profeta é: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Quem disse isso? O Senhor dos Exércitos. Isso nos faz lembrar o quê? Quem governa sobre tudo e todos. Naquele período, enquanto eles tinham dobrado seus joelhos para o Estado persa, para o reinado dos persas, eles precisavam então lembrar quem estava conduzindo a história do seu povo. Se os persas reinavam, se os babilônicos reinavam, se os romanos reinavam, quem reina, reina neste mundo porque Deus coloca e põe. Ninguém pode fugir do controle soberano de Deus. A chamada aqui para que os caminhos sejam considerados nos faz lembrar o seguinte também: muitas vezes, em meio às nossas circunstâncias da vida, nós nos esquecemos quem Deus é. Por quê? Porque, como diz a Bíblia, ao invés de andarmos por fé, nós andamos por vista. Vejam, nós andaremos por vista quando Cristo voltar em seu reino, não é o que a Bíblia diz? Nós o veremos como Ele é, mas enquanto isto, andamos por fé. E quando trocamos as verdades ou invertemos aquilo que Deus nos diz de uma maneira muito correta, o que ocorre é que, em meio às circunstâncias, os problemas, os enfrentamentos, o sofrimento, a doença, a morte, a prosperidade ou a pobreza, nós nos esquecemos quem Deus é. Nós nos esquecemos quem está dormindo tranquilamente no barco. Lembram de Jesus? Tempestade no mar da Galileia, toda aquela agitação. Se você já deu uma pesquisada e olhou onde está localizado o mar da Galileia, é como se eu estivesse daqui de cima, os montes, e o mar está lá embaixo. Então toda a geografia da região possibilita que de repente o tempo mude, ação divina. E então um lago extremamente calmo fique tempestuoso, violento, aterrorizante. Os discípulos esqueceram quem estava no barco naquele momento. Vocês lembram quando Jesus se levanta, acorda, os repreende por sua falta de fé, e ele diz: cala-te, emudece, e tudo fica calmo novamente? Os discípulos então ficam maravilhados e dizem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Deus chama o povo a considerar o seu passado, Ele chama o seu povo a honestamente refletir
pensar o que aconteceu com eles no passado e o que Deus agora estava fazendo com eles, restaurando-os novamente à terra. Deus está convidando-os para que examinassem o seu próprio coração, porque é muito fácil para nós, homens, seres humanos, encontrarmos plena satisfação na solução dos outros, mas não em nosso próprio Deus, em achar que o nosso tempo é o tempo certo e não o momento que Deus nos dá. Provérbios 28:13 nos faz lembrar disso, quando diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Considerai o vosso passado. Eles deveriam lembrar o que eles viveram por conta de transgressões encobertas. E agora a incredulidade, a frieza, a indiferença deles diante da palavra do Senhor estava levando-os a caminhar novamente para o mesmo erro. Vejam como a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa. Você ter a palavra do Senhor dominicalmente, a pregação do Evangelho todos os domingos, você ter a palavra do Senhor para poder ensinar para si mesmo, para a sua casa, é a certeza clara que Deus nos dá de que nós somos chamados sempre a considerar o nosso passado. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí vejam só, versículo de número 6, como o Senhor nos mostra que refletir sobre o nosso passado, à luz da palavra de Deus, é regra indispensável para nós compreendermos a providência de Deus, como Ele ordena as coisas, como Ele prepara todos os seus negócios, todos os dias, e como nós devemos viver. Vejam só o versículo de número 6, começa então uma observação para que a mão de Deus, disciplinadora, ela fosse então vista, percebida através da palavra do profeta. Versículo de número 6, vamos ler. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Então vejam, aqui o Senhor está chamando o povo a observar que situações ou atividades normais da nossa vida, nada fora do comum, a nossa rotina diária, ela nem sempre é evidência de que tudo vai bem. Se nós fazemos tudo, comemos, bebemos, nos vestimos, trabalhamos e recebemos o nosso salário, mas colocamos Deus fora de tudo isso, nada vai bem, tudo vai mal. Porque, como disse certa vez um puritano chamado Richard Sibbes, quando nós amamos e buscamos cada vez mais as riquezas deste mundo, as riquezas terrenas, nós fazemos o mesmo que um homem sedento tomando água na beira do mar, água salgada. Quanto mais tomamos, mais ficamos com sede. Quanto mais tomamos, mais ficamos com sede. Quando nós não colocamos ou não incluímos todas as áreas da nossa vida, e isso envolve a nossa visão de mundo, debaixo da vontade e da providência de Deus, o que acontece? Nada vai bem, tudo vai mal. Vejam só, nós vamos semear muito e não vamos colher muito, vamos recolher pouco. Nós vamos comer, mas nunca vamos nos fartar. Nós vamos beber, mas nunca será suficiente para nós. Nós vamos nos vestir, mas ninguém conseguirá se aquecer. Nós vamos receber salário,
mas quando recebermos este salário, nós vamos estar colocando todo ele em um saco furado. Então vejam, quando surge esta necessidade e quando Deus ele fala através do profeta para que o povo considerasse o seu passado, ele está fazendo o povo lembrar que quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, o que é que estava acontecendo no meio do povo? O povo estava dizendo que ninguém poderia entrar em Jerusalém, construída sobre um monte, muralhas fortificadas, exército bem armado. Deus estava no meio deles, o templo fazia com que eles lembrassem disso. Mas aí, à medida em que eles começaram a perceber que Deus estava trazendo juízo, porque em seus corações Deus estava longe ou estava fora, eles começaram a notar que tudo aquilo que eles construíram caiu, foi arruinado, desmoronou. Então vem aí, mais uma vez, a chamada da palavra do Senhor. Nós temos aqui a instrução dada por Deus para que a gente caminhe para a finalização. Dos versículos 7 em diante, leiam comigo os versículos 7 a 8. Há novamente uma instrução para que o povo se autoexaminasse à luz da palavra profética. Versículos 7 e 8, vamos ler? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, Deus aponta claramente o problema através das palavras de Ageu. Eles voltaram para reconstruir o templo, isso em 538, como eu já disse, e eles então não estavam fazendo o seu trabalho. Eles não estavam considerando o seu passado, e Deus então os instrui a fazer aquilo que deveria ser feito. Nas palavras do profeta Samuel, quando ele se dirigiu para Saul, Saul desobedece ao Senhor, faz aquilo que Deus disse para ele não fazer. As palavras então são estas: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, não adianta vir domingo após domingo à igreja, cumprir todas as regras e determinações da religião, se nós não vivermos aquilo que nós pregamos, testemunhamos, ensinamos, confessamos. Não adianta. A gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai fazer tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas o pior ateu é aquele que fala, que canta, que prega, que ora, mas que lá fora vive como se Deus não existisse. As circunstâncias da sua vida não incluem a Deus, a providência de Deus não faz parte da sua vida prática. Ele vive lá fora como se Deus não existisse. Vejam que a consideração então é: observem o passado de vocês. Versículo 8: subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, não gastem a sua energia e o seu tempo primeiramente para si mesmos, mas edifiquem a minha casa. Finalmente, nós vamos encontrar a conclusão ou o fechamento, com base nesta consideração, nessa justificativa de que a glória de Deus deveria ser valorizada acima de tudo, que ao invés de palavras sem sentido de confissão ou votos, o Senhor estava chamando o povo à atitude, à ação. Versículos de 9 a 11, vamos ler. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa.
Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Sabe o que acontece, irmãos, quando a gente não prioriza o reino? As nossas expectativas, todas elas azedam. Quando a minha prioridade estabelecida é aquilo que eu quero e não fazer a vontade do meu Deus, tudo aquilo que eu espero azeda. Será que esta é uma expressão muito forte para o que o profeta está dizendo? Eu acredito que não. Vejam só a partir do versículo 9: esperastes um muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, vejam só, eu com um assopro o dissipei. Sabem por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Ela permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Vejam só, nós sabemos que o templo hoje, em si, ele apenas para nós representa o edifício onde a igreja se reúne. O templo em Jerusalém apontava para aquele que diz que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Jesus estava dizendo: tudo isso representa a mim. Cristo, ou em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nós nos tornamos casa do Senhor. Estão começando a perceber? Quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 2, ele diz que tendo Cristo como a principal pedra, nós somos pedras que vivem edificadas como um glorioso templo para o Senhor. Então notem, meus irmãos, que quando nós deixamos a casa do Senhor em ruínas para correr por causa da nossa própria casa, ou seja, por causa da nossa própria vida, entendendo que ela pode ser vivida a parte de Cristo, do qual nós pertencemos, ao qual nós pertencemos, de onde nós somos pedra e construção para um templo futuro, o que é que acontece? Diz aí então a palavra do Senhor: os céus vão reter o seu orvalho, a terra os seus frutos, a seca ela virá sobre a terra e sobre os montes, o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre a terra o que ela produz, como também sobre os homens, os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quando nós priorizamos a nós mesmos e aquilo que nós achamos melhor do que a vontade de Deus para nós, todas as nossas expectativas, elas azedam. Agora você perceba como é diferente observar os que passam por provações e sofrimento. Nós temos muitos aqui, alguns em tratamento e hospitalizados, outros que já passaram por isso, outros que estão sofrendo aqui. Deus sabe a medida de seu sofrimento. Como suportam? Como suportam? Eles não veem como uma derrota, como uma perda, como uma derrocada da sua alma, porque eles sabem que Cristo está com eles. Suas expectativas, portanto, jamais irão azedar. Agora, pastores sempre experimentam isso quando tem que lidar com aqueles que colocam todas as suas expectativas nos homens, infelizmente. Colocam todas as suas expectativas neles mesmos, na comida, na bebida, na roupa, no que têm, no que possuem, no que querem. Quando a frustração vem, sua expectativa azeda. Ela não vira a deliciosa coalhada que nos alimenta e que é aproveitável porque é bem feita e é trabalhada pelas mãos do Senhor. Ela azeda e estraga e para nada mais serve, porque não foram dedicados os seus ouvidos e o seu coração ao Senhor.
A essência, irmãos, portanto, da obediência é encontrada naquilo que nós vamos ver no final do capítulo de número 1, mas que eu vou deixar para a gente trabalhar no domingo que vem. E eu queria só finalizar lembrando para vocês como o livro de Oséias ele é importante e porque aproveito em estudá-lo hoje. E vou deixar o final do capítulo 1 para a gente fechar no domingo que vem. Me permitam só aqui mostrar como é proveitoso e quero encorajar vocês a continuarem, a não perderem. Primeiro, nós vemos a continuidade da história da nossa salvação. Já falei isso. Segundo, nós começamos a ver como Deus, Ele sempre se faz presente no trabalho, na obra que Ele mesmo escolheu para o seu povo, e como Ele faz esta obra de boa vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele lembra disso, capítulo 2, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Terceiro lugar, nós somos chamados a refletir a respeito das prioridades dadas por Deus, restaurá-las, reestabelecê-las, entendendo que Cristo deve ser o centro da nossa vida em todas as áreas. Todas as áreas. Não pode uma área da nossa vida, uma área sequer, viver longe de Cristo. Ele é soberano sobre a nossa vida. Quarto lugar, nós somos lembrados de como facilmente podemos nos tornar soberbos e também cheios de pena de nós mesmos, diante dos problemas e das circunstâncias, porque nós podemos olhar a nossa rotina e o nosso dia a dia como uma prioridade para fazer a vontade de Deus. Geralmente, quando alguém começa a perceber que as suas expectativas azedam, afirmam: mas pastor, eu trabalho tanto, eu me dedico para a minha família, mas pastor, veja, olha, com o meu trabalho eu posso contribuir mais para a casa do Senhor. Pastor, veja, eu não estou de brincadeira, eu não estou com preguiça. Ageu nos mostra e nos lembra que considerar o nosso passado nos fará sempre louvar ao Senhor e entender que agora tudo muda. Tudo que eu faço deve sempre priorizar a glória de Deus. Nós vamos ver também que obedecer vai muito mais além do que boas intenções. Obedecer é uma chamada à ação. Nós somos lembrados aqui que nós não servimos a um Senhor estático, parado. Deus criou o mundo, Ele continua a sustentar este mundo, Ele nos fez nova criação em Cristo, e nós só estamos aqui porque Cristo ainda hoje intercede por nós, diante do Pai, por nossa salvação. Nós devemos refletir isso diariamente. Não podemos viver com esperança se nós acreditamos que as nossas expectativas, elas são maiores do que aquilo que Deus nos chama a fazer. Domingo que vem nós vamos prosseguir, se Deus assim nos permitir, e eu quero chamar você a continuar lendo e estudando esse livro e percebendo como lições gloriosas podem ser extraídas dele, e como o nosso Deus é maravilhoso e se revela de uma maneira tão graciosa quando nos dá a sua palavra para nos chamar a considerar sempre o nosso passado. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu santo nome, exaltamos o Teu santo nome nesta manhã. À medida em que estudamos a Tua palavra, nós Te agradecemos porque o Senhor não nos deixou sem profecia. E quando o Senhor fala ao Seu povo, no meio do Seu povo, ao coração do Seu povo, nós podemos perceber e sentir a esperança que nós não andamos nesta vida segundo as nossas expectativas, mas segundo o Teu propósito e a ordem que o Senhor nos deu, nos chamando a obedecer e a fazer aquilo
que Tu mesmo, ó Senhor, determinaste para nós. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a entendermos como é necessário para nós hoje, assim como foi para o povo nos dias de Ageu, como é necessário para nós hoje construirmos a nossa vida, a nossa alma sob Cristo, alicerçados nele, casa espiritual para o Teu louvor, fazendo com que todas as nossas expectativas humanas estejam debaixo desta soberana verdade, a Tua vontade, a fim de que elas não azedem. Porque infelizmente, ó Senhor, muitas expectativas, nossas expectativas, elas azedam quando nós nos esquecemos de priorizar aquilo que é Teu. E ao invés disso, corremos por causa da nossa própria vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a considerarmos o nosso passado e a percebermos como grandes coisas podem ser feitas através do ministério da igreja, através da obediência da igreja, do cumprimento ao chamado, ao ide, para pregar o Evangelho a toda criatura, a fazer discípulos de todas as nações, a convocar pela pregação do Evangelho aqueles que o Senhor antes da fundação do mundo escolheu para o Teu aprisco, para o Teu redil, para o Teu louvor e glória. Agradecemos ao Senhor por este momento e pedimos que o Senhor continue a nos ajudar à medida em que estudamos a Tua palavra e somos ensinados por Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém.